Salve, salve, meus queridos! Professor Lucas Donato Apostos. Vamos fazer um recall de povos indígenas para o Enem, trabalhando aqueles conceitos importantes. Essa estratégia do recall é decisiva para você que quer dar um reforço na assimilação do conteúdo que você já estudou ao longo do ano, tá? E vai reforçar essa aprendizagem para lá no final fazer uma revisão bacana e ter um excelente desempenho naquela prova. Tranquilo? Então, chama aí na tela. Vamos falar sobre povos indígenas. Olha só o nosso slide já pronto. A primeira questão, ela é uma questão tradicional, você deve lembrar dessa questão da prova do Enem, dizendo assim: a língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela nem o F, nem o L e nem o R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Essa é uma expressão trazida pelo Pero Gândavo em sua análise aí acerca dos povos indígenas. Seguindo mais adiante, nós temos o comando da questão. A observação do cronista português Pero Gândavo em 1576 sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra olha só, gente, a simbologia do F e do L e do R vai remontar a fé, né? A lei e a rei. A fé, a crença religiosa, tá? A lei, uma organização jurídica estatal ali presente entre a análise, dentro da análise do Pero Gândavo. E o rei, a questão da autoridade, da organização política. Então, o Pero Gândavo, em sua análise, está dizendo que os índios não teriam uma crença, não teriam uma organização jurídica, normativa, e também não teriam uma organização política. Essa é a sua análise, revestida por esta fé, por esta lei e por esse rei. O que é que nós vamos observar então, gente? Aí um elemento muito forte, de um conceito muito presente de etnocentrismo. Muito cuidado, que são muitas as questões do Enem que tendem a trazer esse aspecto de contatos entre os povos europeus, que estão chegando, no caso em tela, os portugueses, e os nossos povos nativos. Queria chamar a atenção também quando diz a língua de que usam por toda a costa. No momento da chegada dos portugueses, como se está fazendo referência aos índios da costa, você sabe que estamos falando do tronco tupi. E não esqueça você, candidato, que o tronco tupi foi reconhecido pelos portugueses como a língua geral dos povos nativos. Lembrando até que o José de Anchieta teria organizado a gramática tupi, um elemento, uma condição base para os colonizadores e religiosos que teriam contato com índios, de terem uma mínima noção, não é, da comunicação com esses povos nativos. Então, a língua, o tronco tupi ficaria conhecido como a língua geral, até porque a presença dos portugueses era muito litorânea no início, né, dos primeiros anos da chegada dos lusitanos em nossa terra. Então, você traz esse aspecto importante. Mas será que é correto pensar que os índios não tinham fé, lei e rei? Claro que não. Você já sabe que os índios possuíam sim uma crença religiosa, politeísta, vinculada aos elementos da natureza, que embora não tivesse um estado complexo, um sistema administrativo complexo, o índio tinha sua organização baseada nas tradições dessas comunidades, como também ele tinha suas simbologias dessas próprias tradições dentro de uma organização política, tá? Então nós temos um conceito, um modo de vida tradicional que se chocou com a mentalidade capitalista, monarca absolutista do Estado português, tá? Católica, cristã. Então uma realidade que vai entrar certamente em confronto. Então, olha aí que interessante. Na letra A eu tenho a simplicidade da organização social das tribos. Então a expressão do cronista revela uma simplicidade ou revela uma outra postura do próprio cronista? Letra B, dominação portuguesa imposta aos índios no início
da colonização. Se trata disso, o excerto em si, que ele está fazendo a análise desses povos nativos. Letra C, superioridade da sociedade europeia em relação à indígena. Poderia ser a C, caso perguntasse qual era a visão propriamente dita do cronista, a visão dos portugueses que se achavam, né, superior. Letra D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Perfeito. Essa incompreensão derivada de quê? Da prática etnocêntrica. Cuidado dessa questão do etnocentrismo, aquela ideia de assimilar uma cultura como superior a outra. Isso é muito presente nas questões sobre povos nativos, tá? Como poderia, ainda temos aqui a letra E, que eu não analisei, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Também não, até porque os portugueses traçaram estratégia para essa comunicação, essa língua com os povos nativos. Chama atenção ainda, tá? Para você aqui, esse elemento muito forte, né? Das características dos povos indígenas. Cuidado com aquela questão da economia, a economia de subsistência, sem aquela necessidade lucrativa dos povos nativos, tá? A terra que não era vista como propriedade privada, mas sim um recurso sociocultural, tá bom? Então, cuidado com esses elementos aí que é importante guardá-los para eventuais questões e para contribuir também na própria interpretação delas. Mas chama atenção a importância desse lance aí do etnocentrismo, sempre muito presente. Então, o Pero Gândavo incompreendia, portanto, os valores característicos da sociedade nativa, porque ele tentava observar as comunidades indígenas a partir de seus próprios preceitos. Tá legal? Show de bola? Vamos chamar então aqui a questão 2. Chama na questão 2, ó, chegou, questão com um textinho maior, dizendo assim: em carta ao rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha narrou os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Quando eles vieram, o capitão estava com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles fitou fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. Outro viu contas de rosário, brancas, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dissesse que queria ouro por aquilo. Isto nós tomávamos nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e o colar, isto nós não queríamos entender, porque não havíamos de dar. Ou seja, fala da visão, do interesse econômico do português, fazendo a leitura da cena indígena, o que é que ele queria estar vendo diante dos seus olhos e o que é que ele não queria estar vendo diante dos seus olhos. Ou seja, explicando sempre aquela visão capitalista, econômica, né, dos povos portugueses assim que chegaram, encontraram, se depararam com os povos indígenas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos chamar aqui então as alternativas, o comando, né, da questão. Esse trecho da Carta de Caminha nos permite concluir que o contato entre as culturas indígena e europeia foi, letra A, favorecido pelo interesse que ambas as partes demonstravam em realizar transações comerciais. Era interesse do índio essa ânsia pela transação comercial? Não. Ainda diz, os indígenas se integrariam ao sistema de colonização, abastecendo feitorias, voltaram ao comércio de pau-brasil e se miscigenando com os colonizadores. Tá, mas isso como consequência da chegada dos portugueses, mas não por um desejo econômico dos povos nativos. Tá errado a letra A. B. Guiado pelo interesse dos descobridores em explorar nova terra, fica evidente na visão econômica o interesse no ouro, né? Esse interesse de exploração, principalmente por meio da extração de riquezas, interesse que se colocava acima da compreensão da cultura dos indígenas, que seria quase dizimada junto a essa população. Perfeita a letra B, porque além de aludir uma questão econômica do interesse dos portugueses, ainda fala de que da incompreensão cultural, inclusive apresentada na primeira questão. E, por fim, ainda complementa o elemento violento, né? A violência contra os povos indígenas, o genocídio que aconteceu com relação e contra os povos indígenas. Lembre da superioridade bélica europeia, as doenças contagiosas, o estímulo das rivalidades entre os povos
nativos que também contribuíram, a própria escravização, que em algum momento vai ganhar maior volume, tá? Principalmente com o início efetivo da colonização. Letra C, facilitado pela docilidade dos índios que se associaram aos descobridores na exploração. Peraí, os índios eram dóceis e fizeram uma parceria com os portugueses para explorar a terra com interesses, né, capitalistas, econômicos? Não. Aqui a letra B fica muito mais tranquila, muito mais condizente. Letra D, marcado pela necessidade dos colonizadores obterem matéria-prima para as suas indústrias e ampliarem o mercado consumidor para a sua produção industrial, o que levou à busca por colônias e a integração cultural das populações nativas. Vamos com calma. Quando eu falo em indústria, cuidado, quando eu falo em indústria, se for aquela percepção da indústria típica da Revolução Industrial pós-século XVIII, isso é incompreensível para a economia portuguesa. Por quê? Porque ali no início da colonização, no início da Idade Moderna, Portugal não tinha essa vivência, esse interesse por mercado consumidor, porque não tinha vivenciado essa transição industrial. Nem a própria Inglaterra teria vivido isso só apenas no século XVIII. Nós sabemos que o industrialismo mercantilista ainda pode dar conta de que da produção de manufaturas, mesmo antes da Revolução Industrial, mas não era esse o perfil. A produção manufatureira não foi o forte da economia portuguesa para tentar atribuir um sentido à letra D. Está equivocada a letra D. Tá? Letra E, pautado por absoluto respeito europeu com as peculiaridades culturais indígenas, buscando a preservação do seu modo... Não, de forma nenhuma, né? Aí seria o ideal humano, mas não corresponde. Então a resposta certa aqui, vamos ficar com a letra B de bola, o sentido econômico atribuído pelo interesse dos descobridores que vão empreender mais tarde a colonização. Lembrando que antes da efetiva colonização tivemos ainda um período pré-colonial, um relativo abandono, não é verdade? E outras questões importantes que aconteceram, a exploração do pau-brasil, as feitorias, o escambo, né? E já algumas incursões estrangeiras francesas, principalmente, e tudo mais. Vamos chamar então a nossa questão de número 3, outro bom texto, questões aí com acompanhamentos textuais interessantes, dizendo: prova da barbárie e para alguns da natureza não humana do ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a guerra justa. Nesse contexto, um dos autores renascentistas que escreveram sobre o Brasil, o calvinista francês Jean de Lery, morador do atual Rio de Janeiro na segunda metade de 1550 e a quase vítima dos massacres do dia de São Bartolomeu de 1572, ponto alto das guerras da religião na França, compara a violência dos tupinambás com a dos católicos franceses que naquele dia fatídico trucidaram e em alguns casos devoraram seus compatriotas protestantes, os huguenotes. E o que vimos na França durante o São Bartolomeu, sou francês e pesa-me dizê-lo, o fígado e o coração e outras partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos que se horrorizavam os infernos? Não é preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso país, para ver coisas tão monstruosas. Está fazendo uma análise comparativa da prática dos tupinambás com relação à antropofagia com a violência religiosa, né, que os portugueses, que os franceses, ou seja, europeus, praticavam em seu país. O conceito de guerra justa, interessante, ele traz essa temática aí dos conflitos para falar sobre guerra justa. O que era a guerra justa? Para que foi empregado esse conceito? Letra A, justificar a captura, aprisionamento e escravização do índio, justificar a instalação de missões jesuíticas em áreas de colonização francesa, impedir a prisão e o exílio de lideranças e comunidades nativas hostis à colonização, impedir o acesso de protestantes e judeus às áreas de produção de açúcar, ou letra E, impedir que os nativos não fossem utilizados como mão de obra na lavoura. Gente, se você não souber tecnicamente do conceito de guerra justa, você pode ficar inclinado em se tratando de jesuítas a ir para a letra E ou para a letra C, pois sabemos tradicionalmente que os jesuítas eram contra
a escravização do índio, porque tinham para ele um projeto de catequese. Mas essa visão, neste caso, pode ser enganosa, porque o conceito de guerra justa é justamente uma exceção. Caso os índios apresentassem uma resistência, uma hostilidade, né, uma recepção violenta aos interesses colonizadores, aos interesses dos portugueses, havia uma exceção que deliberava por parte dos religiosos o direito à violência contra o índio, ao seu aprisionamento, à sua escravização ou, em alguns casos, até de um decorrente extermínio. Portanto, se assim é o conceito de guerra justa, a resposta certa é a letra A. Ela foi empregada para justificar a captura, o aprisionamento e a escravização dos povos nativos. Então, cuidado com isso. Havia um interesse amplo, genérico dos jesuítas para a catequese, sim, mas havia um dispositivo ali chamado de guerra justa para tentar justificar essa questão da resistência indígena contra os religiosos, contra os portugueses, tá? Então, a resposta certa da questão 3, vamos ficar tranquilo com a letra A. Chama na questão 4, dizendo: se abraçarmos alguns costumes desse gentio, os quais não são contra a nossa fé católica, nem são ritos dedicados a ídolos, como é cantar cantigas de Nosso Senhor em sua língua, e isto para os atrair a deixarem os outros costumes essenciais, texto aí do Manuel da Nóbrega em carta. Ou seja, ele está falando que se entrar de vez na cultura do índio, né, se assimilar os costumes do índio, desde que não se afronte a fé católica, desde que não se incline a idolatrar alguns rituais indígenas, tá? Não há problema a se praticar tais elementos, desde que não infrinja essas questões que o Manuel da Nóbrega trouxe, tá? Se isso for interessante, qual é a reflexão dele? Se isso for interessante, abraçar alguns costumes, evitar não praticar algumas idolatrias, por que não usar isso como estratégia para atrair as populações nativas à cristandade? Que isso era possível, portanto, para contribuir no processo de catequese. Com base no texto, pode-se afirmar que os jesuítas, em sua catequese, não se limitaram a aprender as línguas nativas para cristianizar os índios. Perfeito. O próprio Manuel da Nóbrega está dando essa lição. Por isso nós temos encenações com os índios, nós temos os autos, né, que eram práticas de encenação, práticas musicalizadas também com os povos nativos para contribuir. A utilização de termos da própria língua nativa para facilitar no processo de assimilação dos valores cristãos da catequese, tá? B, a proposta do autor não poderia, por suas concessões aos indígenas, ser aceita pela ordem dos jesuítas. Não, né? O próprio religioso é um representante da ordem e isso foi praticado. Então a letra B nega esta prática, está errada. A letra C, os métodos propostos pelos jesuítas não poderiam, por seu caráter manipulador, ser aceitos pelos indígenas. Aí é que está. Não se tratava de avaliação por ser aceito ou não pelos índios, mas sim a catequese foi também uma prática de imposição religiosa e cultural, né? Letra D, os jesuítas experimentaram os mais variados métodos para alcançar o seu objetivo, olha aí, que era explorar. Não, o correto da D seria que era catequizar, converter os povos nativos. E a letra E, os jesuítas, depois da morte de Anchieta, abandonaram seus escrúpulos no sentido de corromper os indígenas. Também não, traz uma avaliação aí equivocada da questão histórica e também do excerto. Tranquilo, meus queridos? Então, trabalhamos alguns elementos importantes que estão presentes aí nesse conteúdo a partir de questões, um pouquinho mais extenso aqui em função das textualidades presentes nessas questões, mas o professor Lucas Donato agradece sua atenção. Espero que tenha aproveitado o recall de povos indígenas para estar muito bem nas questões adiante. Valeu, galera! Grande abraço, professor Lucas. Até mais!